E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Júlio do Movimento Jovens Adoradores e essa é a primeira conferência jovem de liderança. E é com muita alegria que nós recebemos o convite de participar dessa conferência. O pessoal da Conexão de Resultados nos convidou e eu queria primeiramente começar agradecendo na pessoa do Wander Rafael o convite de poder participar dessa conferência e poder partilhar um pouquinho da nossa experiência de liderança jovem dentro da igreja e fora da igreja. Bem, eu tenho 31 anos, faço parte, sou coordenador e fundador do movimento Jovens Adoradores, um movimento eucarístico jovem da Igreja Católica na Diocese de São José dos Campos. Esse movimento ele nasceu na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e hoje nós ganhamos de presente de Deus mais uma paróquia, a paróquia Santa Cecília, também na cidade de Jacareí. Somos jovens que iniciamos há mais ou menos uns 7, 8 anos como movimento e que acreditamos nesse contexto de amizade dentro da nossa paróquia que nós poderíamos contribuir com um carisma eucarístico jovem dentro da igreja e por isso Deus nos deu a graça de fundarmos esse movimento. Um movimento hoje que atinge não só a juventude das nossas comunidades, mas também atinge as famílias desses jovens, os parentes desses jovens, trazendo eles também para esse contexto de evangelizar através da Eucaristia, através da adoração ao Santíssimo Sacramento do altar. Pois bem, feita a apresentação do Movimento Jovens Adoradores, faço um pouco a minha apresentação. Eu tenho 31 anos, sou casado, sou formado, sou engenheiro de produção, formado também na Faculdade de Tecnologia e Gestão de Logística, tenho uma pós-graduação em processos de gerenciamento de produção, com ênfase em produção industrial automotiva e agora, meados de agosto, eu estou finalizando a minha pós-graduação, a minha MBA em Gestão Pública e já iniciando, com a graça de Deus, o meu mestrado em Administração Pública. Pois bem, toda a minha trajetória acadêmica, ela se dá motivada inteiramente pelo meu trabalho dentro da igreja, né? Eu sou filho único, sou órfão de pai, minha mãe me criou sozinha desde os meus 1 ano e 2 meses e vendo a minha mãe como um grande exemplo motivador na minha vida como líder e como realizador dos meus sonhos, crescendo vendo essa mulher guerreira que foi ela para me criar, conduzindo de maneira empreendedora a vida dela, vendendo a Avon, vendendo Natura, vendendo... Só não me vendia, mas vendia tudo, né? Eu comecei a ver que era possível acreditar cada vez mais nos meus ideais, porque eu via na dificuldade e nas vitórias que minha mãe ela conquistava, eu via que era possível seguir um exemplo dela. Fui criado na batalha, como eu disse, estudei quase que a minha vida inteira em escola do Estado. Eu tive a oportunidade, graças a essa luta da minha mãe, de poder estudar numa escola particular no meu ensino médio, mas até a 8ª série foi no ensino estadual, onde também devo boa parte da minha formação aos meus mestres da escola estadual também. Eu acredito que são os grandes profetas, os grandes fazedores de milagres no contexto e na limitação da educação do nosso país, no que diz respeito à educação pública. Pois bem, com meus 10 anos eu tive meu primeiro insight de empreendedorismo, né? Eu me lembro muito bem que eu pegava uns fios coloridos que o pessoal, os técnicos da Telesp, cortavam os fios nas ruas e a gente sobrava aqueles fios no chão e eu passava na calçada, via aqueles fios. Um dia peguei, fiz uma trança, fiz um anel, queimei a pontinha, falei, pô, isso aqui dá um anel.
saí para fora da minha casa para conversar com meus amigos e com um monte de anelzinho desse para vender. Acabei voltando sem nenhum anel. E disse, poxa, isso aí deu certo, né? Quem sabe eu não consigo juntar um dinheiro para comprar aquilo que eu desejo comprar, vendendo esse tipo de material. E aí iniciou-se a minha vida, posso dizer, minha vida profissional, né? Minha vida minha conquista de independência financeira, vamos dizer assim. Por volta dos meus meados do 13, 14 anos, eu tive uma oportunidade de vender pão. E eu lembro que foi uma época muito legal, porque eu adorava, eu chegava da escola, eu sabia que era uma amiga da minha mãe que fazia pão, e eu chegava na casa dela, aquele cheirinho de pão gostoso, pegava, né, aquelas travessas de pão, ia casa em casa no condomínio onde eu morava, nos apartamentos, e ia vendendo. E assim, a minha meta era vender todos por dia, e eu vendia todos por dia porque o meu pagamento era pão. Então eu queria comer pão, aqueles pães recheados. Não que não faltava em casa isso, mas era tão delicioso que eu fazia questão de vender todos aqueles que eu tinha para vender, para ter o meu pagamento, que era pão. Eu lembro que eu me senti orgulhoso da minha mãe chegar em casa e ter um pão diferente, que foi através do meu trabalho, através das minhas vendas, que eu consegui levar esse pão para minha casa, né? Quando eu tinha meus 16 anos, 17 anos, eu recebi uma proposta para ser office boy. Lembro na época que eu ganhava R$60 por mês, e R$60 por mês, né? Hoje um jovem que ganha R$60 por mês, ele não faz nada, mas eu conseguia fazer muita coisa com R$60 por mês. Eu comia meus lanches, né? Quando eu ia para a igreja, saía com a galera, depois eu tinha meu dinheiro para o lanche, eu tinha dinheiro para comprar alguma coisinha para mim, e trabalhei há quase 2 anos como office boy. Minha vida dentro da igreja, sempre desde pequeno, sempre orientado, né, na fé pela minha mãe, né, seguindo o exemplo dela. Era uma frase que sempre tem como uma referência para mim, é que as palavras impulsionam, porém o exemplo arrasta, né? E a condição a qual eu fui levado a transformar a minha vida em fé foi através do exemplo que eu tinha dentro de casa, tendo aquela mulher que no início eu disse, que me conduzia e que me conduz até hoje, mesmo depois de casado. Continua e sempre será o meu grande exemplo, a minha grande motivação de seguir em frente. Pois bem, quando em meados do final do meu ensino médio, eu me recordo que eu precisava mudar um pouco a minha vida, né? Eu precisava trazer uma realidade de que eu estava ficando adulto e que eu precisava definir algumas metas, algumas diretrizes que eu precisava seguir profissionalmente até. E foi aí que eu decidi fazer um curso técnico, e através desse curso técnico de segurança do trabalho, expandiu a minha vida profissional, onde eu tive a oportunidade de iniciar numa grande empresa, numa multinacional, e daí por diante Deus foi me conduzindo, foi me abençoando, e eu fui trilhando minha vida profissional. Trabalhei em grandes empresas como a DHL, uma grande empresa logística. Trabalhei na FEMSA, hoje Heineken, uma grande cervejaria, né, uma multinacional da nossa região, daqui do Vale do Paraíba. Trabalhei na General Motors do Brasil, uma das maiores, se não a maior empresa do ramo automobilístico do mundo. Enfim, dentro dessas empresas tive alguns cargos como analista, como coordenador, como empilhadeirista, como gestor de processo, implementação de procedimentos, enfim. E isso foi algo que agregou muito na minha vida pessoal, mas eu acredito que a minha grande escola de liderança, aquilo que me conduziu a ser aquilo que eu sou hoje, foi a igreja. Porque dentro da igreja
eu tive a verdadeira escola, a verdadeira faculdade da vida, onde a gente encontra pessoas de todos os jeitos, de todos os lugares, com os pensamentos diferentes, com os anseios diferentes, com o temperamento diferente. E dentro da igreja, nessa questão de conduzir as pessoas, eu tive essa grande oportunidade de me moldar como um líder. Existe uma passagem, primeira carta de Timóteo, se não me engano, 4, que diz: ninguém te despreze por seres jovens. Ao contrário, torne-te modelo para as outras pessoas. E aí ele dá mais alguns quesitos naquilo que de fato você tem que ser modelo. E eu sempre, na minha juventude, profissionalmente falando, eu sempre tive muita dificuldade tinha as oportunidades de emprego, tinha as oportunidades de exercer algumas funções nas empresas onde eu trabalhava, mas eu não tinha o reconhecimento, né? O reconhecimento financeiro, o reconhecimento de ser promovido, de ser condicionado a crescer dentro dessas grandes empresas. E essa frase, né, essa passagem bíblica sempre tomou muito forte meu coração, a ponto de eu nunca me desanimar, mas sempre perseverar em ser modelo na minha conduta e levar para fora da minha casa aquilo que eu sempre aprendi dentro da minha casa, conduzido pela minha mãe e conduzido também pelos meus ensinamentos na igreja. Pois bem, eu vejo hoje que nos tempos atuais, uma explosão de jovem que vem lutando pelos seus ideais, independente da sua situação social, todos caminham rumo a um único objetivo, que é a realização, a construção, de alcançar suas metas pessoais, que nós podemos até traduzir essas metas pessoais como alcançar a felicidade, se é que vocês me permitem ser ousado a definir esse alcance de metas como alcançar a felicidade. Pois bem, eu hoje, depois de 31 anos, consegui identificar que para ser um líder de pessoas, primeiro nós temos que ser um líder de nós mesmos. Precisamos ser motivados a construir a nossa história, a nossa vida, a realizar os nossos sonhos, para depois que tivermos isso formado dentro da nossa cabeça, do nosso coração, que nós possamos conduzir outras pessoas. Nós vemos multidões sendo conduzidas por diversos líderes aí, que acabam motivando essas multidões, né? Exemplo disso é a política do nosso país, que conduzida, liderada por pessoas que hoje nós conseguimos muito mais enxergar a falta de capacidade de honestidade, a falta de capacidade de exemplo. Foi a primeira frase que eu citei no início da minha fala, uma das primeiras frases que eu citei, que o exemplo arrasta. E hoje nós somos sedentos de lideranças políticas, sedentos de lideranças jovens dentro da igreja, sedentos de lideranças jovens dentro das comunidades, sedentos de lideranças jovens que construam uma cidade melhor, um bairro melhor, uma rua melhor, um país melhor. Vendo isso, eu comecei a trabalhar até mesmo dentro da igreja esse contexto social com os jovens que eu convivo, porque o contexto espiritual ele é importante, a fé é algo que a gente não, no meu conceito, a gente não pode deixar de ter mesmo, deixá-la de lado, mas enfim, aí é uma coisa muito particular. Até quem não tem, acredita em si, ou seja, acredita em algo, enfim, acreditando em você mesmo, você já está acreditando em alguma coisa ou em alguém. Mas eu
eu percebi que nós precisávamos um pouco mais, sermos um pouco mais apurados na razão, e fazer com que a razão andasse lado a lado com a fé. Em meados de 2015, vendo essa, perdão da palavra, essa patifaria política no nosso país, eu fiquei pensando até onde nós podemos ir, o que nós podemos fazer, até quando nós vamos ficar atrás dos computadores, atrás dos celulares, sentados no sofá da nossa casa, até quando nós vamos ficar esperando que alguém faça algo por nós. Se nós, como jovens, podemos fazer algo pelas pessoas que estão ao nosso redor, que podem fazer pelas outras, que podem fazer pelas outras, e assim tornarmos o mundo um pouco melhor, tornarmos a nossa cidade um pouco melhor. E aí foi quando eu decidi fazer a minha MBA em Gestão Pública e entender como é que funciona essa administração no poder público, e a conclusão que eu tive foi que realmente nós precisamos de jovens que se comprometam mais com a vida social, se comprometam mais em estar presente de maneira mais fecunda na vida de outras pessoas. E eu digo assim, que o empreendedorismo não necessariamente é empreender somente em uma empresa ou em uma ideia, ou não ficar preso numa fábrica, mas o empreendedorismo é empreender sobre a vida das outras pessoas. E é isso que hoje me motiva como um líder jovem da igreja. É claro que eu também penso e gostaria muito de empreender numa empresa, como já fiz, já tive empresa de consultoria, de certificação, já tive empresa através de um hobby, com 2 amigos montamos uma empresa de foto e vídeo. Tenho estudado novas possibilidades para, junto com a minha esposa também, que a gente possa de uma maneira prazerosa empreender em algo que nos traz prazer, para que a gente também possa conduzir as pessoas a realizarem também sonhos no que diz respeito àquilo que a gente acredita, enfim. Mas eu queria, nessa minha fala, dentro da nossa conferência, motivar você que está participando dela a não necessariamente só pensar na condição de empreender algo, uma empresa, mas empreender na sua vida, empreender na sua história, empreender na história das pessoas que estão ao seu redor, empreender na vida das pessoas da sua casa, que muitas vezes chegam e deixam com que os sonhos delas morram, cessem, e isso é como se fosse um vírus. Acaba atingindo você, atingindo outro, e você atinge um amigo seu, que atinge outro, e nós só teremos essa juventude fraca, essa juventude pobre de sonhos, pobre de líderes, pobre de realizações de projetos. Como eu citei a passagem de Timóteo, Timóteo ele falava, né? Ninguém vos despreze por serem jovens. E eu sei que a nossa juventude muitas vezes é desprezada, né? Muitas vezes pela idade daquele jovem, ele não tem uma moral diante da comunidade, diante da sociedade. Mas isso é uma responsabilidade e um dever nosso como jovens de mudarmos esse contexto, de mudarmos essa realidade. Porque a partir do momento que nós, jovens, estivermos sendo modelo para as outras pessoas, esse desprezo se cessa. E acabam olhando para a nossa juventude com mais respeito, mais dignidade, e nós conseguimos colocar a nossa juventude onde ela realmente necessita e onde ela realmente merece estar. Timóteo, ele precisava comprovar a sua qualificação. Que jovem hoje não precisa comprovar a sua qualificação? Para que ele pudesse exercer essa liderança, era preciso ouvir os experientes, né? Então, uma outra dica que eu absorvo muito dessa passagem: Timóteo ouvia os mais velhos. Então é importante você, jovem, que quer ser um líder, que quer empreender, ouça, aprenda a ouvir os mais experientes. Eles têm muito a nos ensinar, eles não são ultrapassados. Eles também precisam contribuir com tudo aquilo que eles erraram, para que a gente não cometa os mesmos erros e a gente possa cortar o caminho e acertar mais do que errar.
Para que você seja um bom líder, é necessário que você consiga gerenciar conflito e diante de um país, diante de uma realidade onde só se tem conflito, talvez o maior desafio, gerenciar conflito. E termino de uma maneira mais simples, que um líder, ele precisa tomar decisão. E é isso que eu queria finalizar esse papo com vocês, em dizer o que falta para você tomar a decisão de ser um líder da sua vida. O que falta na sua vida para você tomar a decisão de ser líder, de construir a sua história e ajudar aos outros a serem líderes de si próprios e a construírem a história deles próprios. Termino com essa minha última fala da decisão. O que falta para você decidir? E uma das questões que eu queria também deixar para vocês é o seguinte: pessoas que me inspiraram, e eu acho que isso é importante, do exemplo, né? Grandes pessoas que me inspiraram, como a minha mãe, como meu tio, como pessoas próximas, né? Que construíram o meu jeito de ser hoje, mas um cara que eu tenho como uma referência, e se um dia vocês tiverem a oportunidade de terem acesso ao livro Estou nas Mãos de Deus, que são algumas anotações pessoais de João Paulo II, anotações essas de um crescimento espiritual, um crescimento pessoal muito grande. Recomendo esse livro de um grande líder, de um grande homem, de um grande exemplo que arrasta até hoje, depois da sua morte, Karol Wojtyla, São João Paulo II. Grande homem. Queria também aqui, não num contexto religioso, mas queria indicar um outro livro para vocês, que é um livro último livro que eu li, que se chama Não Há Dia Difícil. É um livro excelente, que conta a história de um líder da tropa de elite americana, onde eles que fizeram toda a ação para acharem e matarem o Bin Laden. É um livro que conta a história real desse dia, e antes de contar a história real desse dia, ele conta a trajetória desse líder da tropa de elite, desde quando ele era criança até o topo, que foi a última missão que ele teve de salvar, né, de certa forma, o país dele, matando o maior terrorista do mundo, o Bin Laden. Um livro excelente para líderes, um livro excelente, um líder que me ensinou muito a questão da resiliência, um livro que é empolgante de ler. Então eu super recomendo esse livro. E por fim, eu queria recomendar um último livro, e para mim talvez o mais importante de todos, a Bíblia. Que você, se você for cristão, né, que você possa tê-la sempre com você na sua caminhada, na sua perseverança. Sempre quando você precisar de algum conselho, busque aqui, principalmente na vida de Jesus, nos evangelhos, onde todo o ensinamento dele é tão lindo, tão próspero para nós, como jovens, né? E é isso, pessoal. 3 livros aí de indicação. Se eu fosse indicar mais livros, eu ia ficar aqui até amanhã. Mas um é o do João Paulo II, Estou nas Mãos de Deus, as anotações dele, são os diários dele. Não Há Dia Fácil, e a Bíblia. Beleza? E antes de acabar, eu queria, junto com você, fazer uma oração. Pedir para que Deus nos abençoe. Pedir licença para você que talvez não tenha nenhuma crença,
Mas aqui, o que me traz aqui é ser um líder jovem da Igreja Católica, ser um líder que aprendeu a conduzir a vida dentro da igreja, e eu não posso deixar de fazer esse momento com vocês. Deus, nós te pedimos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e São Padre Pio, que nos acompanhou nesse filme, que o Senhor, pelo teu poder e pela tua misericórdia, nos ensine, Jesus, a estarmos cada vez mais perseverantes e cada vez mais, Senhor, seguidores do teu amor e da tua misericórdia, a nos tornarmos líderes, como exemplo do teu Filho Jesus, que veio para cá, liderou pequenos grupos e fez a história mudar através do seu amor e da sua misericórdia. Obrigado, Jesus, por essa conferência. Obrigado pela vida de cada um que está nos assistindo e que o Senhor possa nos abençoar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus. E eu queria também te fazer um convite. Eu vou pedir para o pessoal da Conexão de Resultados colocar o link da minha fanpage aqui embaixo. Se você puder nos ajudar também curtindo a nossa fanpage, uma fanpage que eu trato algumas coisas da nossa cidade. Eu não disse no início, mas hoje eu trabalho no poder público, trabalho na Secretaria de Mobilidade Urbana da nossa cidade, sou secretário adjunto do Trânsito e Transporte da cidade, um grande desafio, uma missão onde Deus me colocou no início desse ano e abracei com muito carinho no convite que recebi, e me dedico diariamente, boa parte do meu dia, nessa missão. Também com o desafio liderando processos, liderando um novo grupo, mas acreditando que sozinho a gente não pode nada, e com Jesus a gente é mais que vencedor. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Tamo junto. Tchau.